E aí pessoal, eu sou o Natan e sejam bem-vindos ao Teia Produções. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois filósofos muito grandes. Grandes no sentido... calma, não é nesse sentido. Grande no sentido de top, os caras eram top demais, mano. E o nome deles era Max Horkheimer e Theodor Adorno. Aí você tá me perguntando, mas Natan, quem é esses caras que eu nunca ouvi falar? Eu vou te explicar agora. Calma, você tá muito apressado. Max Horkheimer e Theodor Adorno só eram os principais integrantes da escola de Frankfurt, na Alemanha. E aí você deve estar me perguntando, mas Natan, o que é escola de Frankfurt na Alemanha? E o que interessa isso pra mim? A escola de Frankfurt foi uma escola de teorias críticas, formada em 1924, formada por grandes filósofos e cientistas, para abordar reflexões da sociedade e coisas e tal. Theodor Adorno foi um filósofo nascido em 11 de setembro de 1903, na Alemanha, e de procedência judaica, porém convertido para protestante. E Max Horkheimer, também filósofo nascido em 14 de fevereiro de 1895 na Alemanha, também de procedência judaica. Eles dois se conheceram na escola de Frankfurt, a escola citada aqui, que a gente já falou, e lá eles conheceram vários outros filósofos, como Walter Benjamin, o Mercuzzi, entre outros. Esses caras top aí, que era top do momento. Valeu, Natan, mas agora deixa eu continuar com esse vídeo. Essa escola tinha uma sede que seria um Instituto para Pesquisas Sociais, tendo um mestre, que seria o Horkheimer, que foi substituído por Adorno depois. Este instituto falava sobre as atitudes do homem com a sociedade, tendo como base o marxismo por Marx e a psicanálise de Freud. Nas áreas de sociologia e da filosofia política, a teoria crítica foi além da interpretação e da compreensão da sociedade. Ela se forçou para sobrepujar e destruir todas as barreiras que, em sua visão, mantinham a sociedade presa em sistemas de dominação, opressão e dependência. A mente humana é vista como frágil e manipulável, de modo que, assim sendo, o homem não pode ser responsabilizado por suas próprias decisões. Essa ideia serviu como base para a descriminalização do crime, que é uma das teses da escola de Frankfurt. Segundo Habermas, também filósofo e cientista, trata-se dados de que o homem é um produto da sociedade. É inevitável que ela ceda aos seus impulsos primitivos e às suas tendências criminosas, uma vez que ela foi criada sob o jugo da violência estrutural de um sistema capitalista. O que isso significa? Vamos dar um exemplo baseado no Fahrenheit 451, um dos livros mais admirados no mundo, que aborda claramente como uma sociedade, ao ser fechada e omissa, ela simultaneamente se torna uma só. Ou seja, não há essa liberdade de sair fora da linha do pensamento que lhe é imposto. O que eu quero passar é uma sociedade que compra tudo que lhe é vendido, apenas porque se convenceu de que precisa. Ao obter o produto, você se sente melhor, livre. Eu tenho, você tem, ele tem, nós temos. E se você não tem, você não faz parte do meu ciclo doentio de precisar ter o que está na moda, de precisar ver todos os filmes que estão fazendo sucesso e os que foram indicados ao Oscar, de precisar estar por dentro da mídia, das redes sociais, do nude vazado de uma famosa, do surubão dos bastidores de uma emissora, das farpas e indiretas que ocorreram dentro dos programas e que gera polêmicas nos jornais, nas revistas, nos blogs, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É apenas um botão de atualizar. E se você não apertar o seu botão, você não pode fazer parte da minha conversa. Ilustrei um pouco o conceito do livro, junto com coisas da vida atualmente, esse tom de que tudo é muito igual. Mas você percebe como isso acaba sendo ridículo, mas que realmente acontece? O que será que os nossos filósofos diriam se estivessem presentes para acompanhar nossos vícios sociais?
A indústria cultural tá aí para provar que somos facilmente excitados pelo que já é velho, quando ela nos traz filmes antigos e os refaz atraindo o antigo e o novo público. Ela pega nas mãos e enfia a mesma coisa na gente, e mesmo quando é cansativo, e mesmo se é a mesma coisa e a gente gosta, a gente compra e descarta quem não compra. A verdade é que a indústria cria a ilusão da diversidade. Ela cria a faísca em nossas mentes de que é aquilo que precisamos para nos distrair. A indústria cultural se tornou a cultura de massas e enfim ela lucra e lucra e lucra de várias formas, sejam propagandas, marketing, estética, e a gente paga por isso, porque a gente gosta. O mercado é quem manda porque tudo gira em torno do capital, mas para todo estudante de filosofia o adorno está em qualquer saco de pão. Temos em vista que a época em que nossos filósofos estavam na escola de Frankfurt se acendeu o regime nazista e nossos queridos filósofos tinham procedência judaica, o que os levou a se refugiarem em outros países. Exatamente. Nossos filósofos foram os refugiados da Segunda Guerra, que exilou milhões de pessoas, e daí surgiu o famoso livro Dialética do Esclarecimento. Uma prévia do livro, que é importante grifarmos, diz assim: logo, o esclarecimento é totalitário, pois é utilizado como forma de dominação. Já ouviram essa frase? Conhecimento é poder? Um bom exemplo desse assunto também seria o nosso querido Roger Waters, que ilustra muito sobre o fascismo em suas músicas, em que perdeu o pai na batalha contra o nazismo, que acredito que a maioria conhece. E galera, como os assuntos da Segunda Guerra Mundial estão atolados em nossa história, não podíamos deixar de passar o causador de todo o Holocausto, que é o grande exemplo da manipulação que inspirou a dialética do esclarecimento dos nossos filósofos refugiados. Então segura essa breve explicação aí. Hitler tinha uma personalidade altamente complexa. Seu ego era explosivo, belicoso, neurótico, intolerante, manipulador e messiânico. Eu não entendo, professora. Se o ego de Hitler tinha tais características doentias, como ele conseguiu se tornar um grande líder de uma nação com uma cultura incontestável? Essa é uma grande pergunta. Historiadores, psicólogos, sociólogos a fizeram milhares de vezes e se envolveram num novelo de dúvidas. Se Hitler era um agressivo radical, ator social, como é que depois de se tornar líder de uma sociedade democrática, não foi banido do teatro político? Essa é outra grande pergunta. Os ditadores surgem em qualquer estação, mas ficam invernando, até que eclodem nos invernos sociais. O vexame da Alemanha causado pela Primeira Guerra Mundial, as pesadas indenizações pelo Tratado de Versalhes, que desconsiderava o país à beira da falência, a inflação galopante, o desemprego em massa e a violência social em alta. A falta de líderes nacionais tornaram-se um caldeirão de estímulos que diminuíram a consciência crítica da população e elevaram seu instinto de sobrevivência. Hitler dominou a Alemanha quando sua imunidade psíquica estava em baixa, tal como o vírus que infecta o corpo quando seu sistema de defesa está combalido. Mas não faltou cultura acadêmica para o povo alemão se contrapor às ideias de Hitler? A Alemanha tinha os melhores cientistas e as melhores escolas. Era inevitavelmente um dos povos mais cultos do seu tempo. Se a culta Alemanha, irrigada por notáveis escolas e nutrida por uma rica filosofia, caiu nesse ardil, que povo estará livre de cair nas mãos de um sociopata, se as variáveis socioeconômicas se reproduzem? Se vocês fizessem parte da juventude alemã daquele tempo, quem aqui escaparia de dizer Heil Hitler? Eu não sou insensível, jamais ia dizer Heil Hitler. Mas quais são suas credenciais intelectuais para garantir que vomitaria Hitler do seu psiquismo se ingerisse sua tese naquele tempo? Eu odeio Hitler. O ódio e a paixão podem estar muito próximos. O ódio nunca foi uma grande vacina contra o preconceito. Tenho certeza que vocês jamais saudariam um sociopata que hoje a história disseca, conhece e lhes transmite. Mas Hitler, nos primeiros anos em que se tornou chanceler, mesmo que um crápula nos bastidores, conseguia vender uma imagem de estadista eficiente. Senhor Presidente Roosevelt, compreendo perfeitamente que a extensão de seus domínios e as imensas riquezas de seu país lhe permite ser responsável pelo destino do mundo inteiro e pela sorte de todos os povos. Minha esfera, Senhor Presidente, é de âmbito consideravelmente mais modesto e restrito, e não posso me sentir responsável pelo destino do mundo, pois esse mundo preferiu fechar os olhos para a triste situação do meu povo. Considero-me chamado pela providência
para servir só ao meu povo e tirá-lo de sua terrível miséria. Quem é o autor desse texto? Hitler? O próprio. Esse texto faz parte de uma carta dirigida a Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Hitler respondeu contundentemente, mas, na primeira parte da resposta, pergunto a vocês: onde se vislumbram as garras de um psicopata e sociopata? Não se pode ler claramente. Sim, claramente não, mas é possível vê-las subliminarmente. Talvez quando ele ironiza o poder dos Estados Unidos. Correto. Sua psicopatia se enxerga, primeiro, quando ele ironiza as imensas riquezas dos Estados Unidos. Segundo, quando ele comenta, também, ironicamente, a ação de Roosevelt como apóstolo do destino do mundo. Terceiro, quando ele grita por meio da palavra que não é responsável pelo destino do mundo. Quarto, Hitler não assume os erros da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, ele condena o mundo por ter abandonado ao caos econômico e social. Quinto, chamando-o de meu povo. E sexto, Hitler vende a ideia de que era apenas um líder preocupado com a situação do seu povo. Esse fanatismo está claramente indicado pela frase, chamado pela providência para servir só ao meu povo. Incrível! O Hitler não se considerava um portador de um mandato temporário sustentado pelo voto, mas um líder investido pela providência divina para executar uma missão. E essa missão era moldar o mundo aos seus olhos. Mas, para finalizar, vamos falar mais um pouco sobre a Escola de Frankfurt. Ela criou também um dogma de que liberdade e justiça são termos dialéticos, o que significa que eles estão em completa oposição um ao outro. Em um jogo de soma zero, em que mais liberdade significa menos justiça, e mais justiça é igual a menos liberdade. E para Hitler, a justiça estava sendo feita pelo seu povo. Aliás, os dogmas da Escola de Frankfurt foi uma tentativa de não de destruir o Ocidente, mas de salvar o ser humano dos valores corruptíveis de uma nação.